Olá a todos. Assisti o documentário do Brasil Paralelo, 1964. Muito bom. Algumas pessoas já estavam tomando opiniões precipitadas antes de assistir o filme. Eu acho isso errado, porque pessoas de esquerda estavam dizendo que era um filme de defesa da ditadura. Tanto que ele foi boicotado para passar em alguns lugares, até na Cinemark, em universidades, deu protestos. E tem pessoas dizendo, não, é uma defesa da ditadura não, do regime militar, da Revolução de 64. E houve críticas ao regime militar, aos militares. Falou que teve excesso sim, que houve um período que foi realmente uma ditadura. E eu achei muito honesto, eu achei que foi muito bem fundamentado, sem exaltação. Explicou assim o que houve uma certa forma, evitou-se algo que poderia ser pior, mas apontou defeitos. Isso foi interessante, eu achei bastante honesto. Então eu acho que quem é de esquerda, quem vê um erro, é contra o governo Bolsonaro, assista de coração aberto. Assista, tome sua própria conclusão. Eu acho bastante interessante, bastante pertinente, que a gente tem que ver os dois lados da moeda, não ficar só numa narrativa. E eu acho que o pessoal da esquerda poderia, ao menos, assistir para depois dizer, não, eu sou contra, eu sou a favor. Até porque eu achei que o documentário não foi uma defesa, foi só uma exposição de fatos que não eram jogados ao público, somente isso. E ele começou o preâmbulo, assim, um prefácio muito bom, que durou até cerca de uma hora. De cerca de 2 horas, só a partir de quase uma hora que entrou de fato no que aconteceu no dia 31 de março. Ele explicou fundamentalmente bem do final da Segunda Guerra até 1964. Ele explicou bem qual que era o contexto da época. Porque eu vejo que existe um erro muito assim, crasso, que as pessoas julgam o passado com a moral de hoje, com os valores de hoje. Isso acontece na Idade Média, no século XIX, na época do Império, por exemplo, e nos anos 60. As pessoas julgam a moral de hoje. O que acontece é que naquela época o contexto político, geopolítico era totalmente outro, era a Guerra Fria. O que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial? A Alemanha nazista foi derrotada, o eixo foi derrotado, a Europa ficou em frangalhos. E a União Soviética tinha aquele projeto de expandir a revolução para o mundo. Tanto que, eu vou entrar em fatos do cristianismo, do catolicismo, muitas pessoas não vão gostar, que teve aquela aparição de Fátima em Portugal que disse: a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. E de fato se concretizou. A Rússia tentou de muitas formas. Enfim, então a própria Alemanha foi dividida, a Coreia foi dividida, o Vietnã quase que foi dividido. E havia assim, a Guerra Fria foi o que? Por que Guerra Fria? Porque Estados Unidos e União Soviética não se enfrentavam seus exércitos de fato. Porque assim, a bomba atômica foi o fator cagaço. Ou seja, um se lançasse uma bomba, o outro jogava outra. Então tinha aquela maleta e tal, maleta nuclear. Teve a crise dos mísseis e tudo mais. Então, conflitos armados em vários lugares, inclusive na Europa. Teve a ditadura franquista na Espanha, a Salazar em Portugal, as revoluções dentro do continente africano, o que acontecia, onde era colônia, eles começou a buscar essa independência a partir da década de 50, da década de 70. Então, por exemplo, Angola teve revolução. Oh, meu cachorro sempre atrapalhando, né? Então, na Ásia teve a guerra do Vietnã, teve a guerra das Coreias, que houve cessar-fogo. E na América Latina não foi diferente. Não houve a Revolução Cubana em 59. Então, qual que era o temor do governo americano? Que houvesse uma expansão comunista no continente. Só que assim, dentro dos países havia aquele temor.
do comunismo. O próprio Brasil era um país que não via bem o comunismo há muito tempo. E voltando ao Brasil, contexto histórico do Brasil. O Brasil, não, todo mundo fala do golpe de 64, mas o Brasil já sofreu golpes há muito tempo. A própria 15 de novembro de 1889 é um golpe. Se, por exemplo, condenamos, assim, a mídia, a sociedade condena dia 31 de março de 1964, condenasse também 15 de novembro de 1889, porque a monarquia foi derrubada e houve a proclamação da República por Deodoro da Fonseca. Então, foi um golpe. O imperador foi deposto, a República foi inserida por um golpe militar. Houve outras tentativas de golpe, até 1891 houve outro golpe. Foi assim, o Brasil não nasceu para ser república. Eu acho que fica muito evidenciado. O Brasil tem raiz monárquica, o Brasil tem a essência da monarquia. Até os próprios países no vizinhos também tiveram essa cultura ibérica da monarquia, então isso se perdeu. Então até os próprios países Portugal e Espanha não tiveram essa essência da república, da democracia. Isso nunca pegou, não é a natureza desses lugares. Então lá Portugal teve em 1910, que até acho que eu não lembro o rei, que foi Dom João, eu não lembro se era Dom João, Dom José, uma coisa assim, tem que pesquisar. Foi assassinado ele e seu filho. Houve a guerra civil espanhola também, que Franco, depois houve os comunistas entrarem, houve depois a ditadura franquista. Depois em Portugal entrou Salazar. E falaram que a recém-república portuguesa perseguiu bastante a igreja também. Então, não quero aqui nesse contexto não é defender a igreja. E também voltemos ao Brasil. O Brasil também teve revoluções bem antes de 64. Teve em 1889 a proclamação da República. Em 1930, Vargas tomou o poder, que ele não ganhou a eleição. Ele tomou o poder. Depois houve o Estado Novo, que aí também foi uma primeira ditadura. Se você analisar, o Brasil o trem teve uma ditadura também. Ninguém fala disso. Outra ditadura que foi a de Vargas, o Estado Novo. E houve também, aí sim, 64, mas o documentário fala que no Brasil esteve a ponto de entrar em guerra civil. O Brasil, eu acredito que ele se permitiu a recorrer a esse subterfúgio da intervenção, porque o Brasil tinha institucionalmente, ele não tinha solidez nas suas instituições. Por exemplo, eu falo que Jânio Quadros era maluco. O Jânio Quadros é aquele tipo Mourão. O Mourão é aquele cara que quer ser mainstream. Digamos que não é o Bolsonaro, é o Mourão. O Mourão seria o Jânio Quadros de hoje. Ele, aquele cara, queria tipo assim, ser o meio termo, em cima do muro. Ele queria agradar gregos e troianos, no caso os americanos e os comunistas. O cara condecorou Che Guevara, sem autorização de todos os poderes. O cara foi visitar a China, foi fazer um monte de besteira. Aí ele foi, o Carlos Prestes, se não me engano, entregou os podres dele, assim, que ele já tinha subido a cabeça, ele era realmente meio tampão das ideias, e ele renunciou. Ele renunciou achando que iam aclamar ele, e o pessoal foda-se pra ele, né? Aí o seu vice, o João Goulart, estava na China. Então ele sempre flertou com a esquerda, assim, com os movimentos esquerdistas, porque ele não era um esquerdista. Ou até o próprio falar que ele não era um comunista e tal, mas ele sempre flertava. Ele sempre flertava com movimentos e tal da época, até que um que foi até embrionário da MST atualmente. Então isso foi bastante interessante, que o João Goulart era um cara assim que ele seria assim, como eu posso dizer, é tipo um Cirão de hoje, um Ciro Gomes.
e tal. Então, qual que ele era fraco, eles não quiseram que ele assumisse em 61. Houve teve aquele parlamentarismo de fachada. Ele assumiu, só que ele visitava, por exemplo, a Tchecoslováquia, visitava a China, flertava. E como que era a questão da Guerra Fria era uma coisa complicada. Nós de hoje não entendemos bem porque a gente não vive esse mundo da Guerra Fria, assim. Dizem que até a Guerra Fria nunca acabou. E agora está até mais quente. Tem as questões geopolíticas, né? Que não é só mais os comunistas, tem outras ameaças, mas não vamos entrar em mérito. Mas é muito interessante que naquela época era outro contexto. Eu sempre falo isso. Ah, mas foi horrível, teve acesso assim, mas foi uma época que a situação era totalmente outra. Aí o que aconteceu? A coisa foi estourando. E o documentário fala que não foi os militares que foram lá. Foi tipo assim, o próprio Congresso que derrubou o cara, derrubou o João Goulart. Usou assim a tática, ele viajou sem comunicar, então a presidência está vaga. Aí tudo mais, os militares para fazer a transição, tanto que no período de abril, quem foi o presidente de exercício foi Ranier Mazzilli, do presidente das câmaras de deputados. Tem até uma rua aqui com o nome dele. Tem até o 2 de abril, que é o dia de hoje, é o nome de um bairro e o nome de uma avenida aqui em minha cidade, 2 de abril. Eu não sei se tem a ver com o contexto de 64, porque há nomes de ruas com pessoas desta época. Então, Ranier Mazzilli, se não me engano, é a T3 a partir da Aracaju, no bairro Riachuelo, é Ranier Mazzilli. Não, é a T6. A T3 é a Carlos Luz. Então há todo esse contexto. É muito complicado, aquela época é uma época complicadíssima. Houve a crise dos mísseis, tinha aquele medo da revolução socialista no Brasil, tinha gente da KGB, houve informações que o próprio documentário evidencia bastante concreta. Então havia aquele temor mesmo que houvesse uma revolução socialista no Brasil, comunista. Então houve essa intervenção. Então foi até um cara que incentivou o exército a fazer a intervenção. Então, indiretamente, o Congresso coloca o Castelo Branco, que até a T1 aqui de Paraná, a rua T1 é Rua Castelo Branco. Na verdade é um milico, né? Primeiro presidente, assim, daquela época dos militares, eleito indiretamente, foi o Congresso. Mas naquela época, assim, era para o Castelo Branco terminar o mandato do João Goulart. O João Goulart, ele e o Brizola foram para o interior do Rio Grande do Sul e depois passaram para o Uruguai. Os caras, deram pipa na linha. Eles vazaram também. Eles não ficaram lá. Assim, o João Goulart não... João Goulart tem até a rua João Goulart acho que é a T5 aqui também. A Surgem Paraná, no bairro Nova Brasília, lá do segundo distrito, tem da T1 até T30 elas têm nomes certos, então elas ficaram com o nome de certas pessoas em certas alturas. Depois eu mostro como é que é. Então, o cara não se fez assim, o cara vazou. O Brizola queria a revolução, falaram isso. O Brizola sempre é um comunista, né? E tal. Então, foi até... Aí eles viram assim, eu acho que eles realmente faziam um certo sentido. Que houve o ato institucional número 1, número 2, número 3. Aí o cara viu, não vão devolver o poder para os civis, não. Aí que veio a tal da ala mais radical do regime militar. Aqueles lá, aí eu acredito que deveria ter um revisionismo histórico, que o regime militar, a ditadura militar, não começou em 64. Eu entendi assim, que houve um período de transição. 64 a mais ou menos 67. Aí eu acho que aqui deveriam se convencionar que a ditadura militar foi de 67, para mim, ao entender, ao ver esse documentário, deve ser de 67 a 79, se você for ver. Por quê?
Porque de 79 foi a anistia. Então na anistia já foi tipo assim, o apagar das luzes do regime militar. Que, que até depois eu vou falar mais adiante disso. Que foi o período mais duro. Aí acredito que assim, esse período de 12 anos que deveria ser convencionado como ditadura. E não o total período de 21 anos, que nem os historiadores colocam. Então ali que foi tirado distintos partidos, que o presidente não era mais eleito diretamente, era indiretamente. Acho que o ato institucional número 3 extinguia as eleições para governadores e senadores, prefeitos de capitais, então também houve esses atos. Aí entrou a ala mais radical, né, dos militares, que houve os militares que acreditavam na tecnocracia, só de mentes brilhantes, e até de uma época parecia que o Brasil ia bem, houve aquela coisa do keynesianismo, eles eram positivistas, então positivismo é uma coisa que eu não quero entrar em mérito agora, porque não tenho muita propriedade de falar, mas eles falam, tinham um viés positivista. Então eles acreditavam que tem um nacional desenvolvimentismo. Não é muito diferente que a gente vê em alguns políticos do PDT, do PT. Muitas pessoas esquerdistas que eu conheço, eles têm esse pensamento aí nacional de desenvolvimentista. Eu conheço várias pessoas assim. Então na época houve um milagre econômico, só que depois o próprio regime militar acabou entrando em crise, assim, porque houve problemas econômicos no mundo, tipo o choque do petróleo, e houve inflação. Mas foi, por exemplo, a cultura ficou na mão da esquerda. As próprias universidades, até os próprios filmes e novelas, coloca lá o pessoal esquerdista fazendo atos e tal. Mas houve, sim, e muito em palavras você via trechos dos caras de esquerda falando, não queríamos lutar pela democracia, não, a gente queria nós queríamos o nosso regime ditatorial, eu queria tirar desses milicos aí para colocar o nosso. Há pessoas falando, será que essas pessoas foram pagas para mentir depois? Não sei. Então, a questão de que na época de 67, mais ou menos 79, houve sim excessos. Que houve aquele pessoal mais radical que realmente meteu bala nos comunistas e algumas pessoas que eram consideradas não sai a palavra, eles eram os comunistas, né? E também, claro, teve guerrilhas e tal. Muitas pessoas dizem, não foi bem assim, mas houve assim, trocas de tiros, teve o Marighella, que agora o Wagner Moura colocou o seu Jorge para fazer, o cara tem nada a ver fisicamente, mas colocou. O Marighella tinha um mini manual do guerrilheiro urbano, tinha lá a Dilma, tinha o Gabeira, tinha o José Dirceu, o Genuíno, essa cambada aí querendo fazer a guerrilha, lutando. Depois houve, em 79, houve a anistia. Então eu acho que naquela época eu acho que até os militares já estavam com saco cheio, os caras já. Depois eles sabem, a gente vai ser visto como os filhos da puta da história mesmo, os desgraçados, igual o nazismo. Então houve esse problema de narrativa. Então eu acho que até o próprio João Figueiredo ele tem uma fala muito que assim é muito notório, que ele tinha muito ressentimento, uma espécie de remorso, de culpa. Falou, parece que ele quando saiu ele falou, eu quero que me esqueçam, ninguém quer que vocês não saibam nem de mim, eu quero que me esqueçam. Então foi um apagar de luzes melancólico, tanto que na redemocratização, assim, a saída dos militares, que houve aquele movimento de direta já, ele não passou no Congresso. Então em 85 a gente teve um presidente não civil que era para ser o Tancredo, e não ele morreu, dizem que foi até morto, não sei. E quem assumiu foi o Sarney, né, um notório corrupto, que houve as fragilidades e tal econômicas. Então você vê que o Brasil
institucionalmente ele não dá certo, assim como república. Você vê que uma república é uma república porca, uma república que não dá certo. O Brasil não nasceu para ser república. Eu falo, o Brasil nasceu para ser monarquia. Seria uma monarquia aos moldes europeus, porque essa república aí é uma bosta. Eu votei no Bolsonaro e tal, acho que ele tá tentando acertar, acho, mas a estrutura presidencialista não dá certo. É errática. Sistema presidencialista só dá certo num país do mundo, que é os Estados Unidos. E olhe lá, nem lá o dá certo. Que o Trump desligou o governo, virou uma bagunça, porque ele quer construir a porra do muro lá. Ele tem essa tara por esse muro, nem lá tá dando certo. Você vê que não é uma estabilidade. Um parlamentarismo, que a gente poderia ter nos países europeus, parece que é mais estável. Assim. Porque eu acho que dá uma. Porque esse presidencialismo você vê o que deu nos últimos anos. Só corrupção. Aí fala que o Bolsonaro não tem articulação política. É o que? Não comprar deputado. E eu acho que essa é complicado. Eu acho que a reforma da Previdência não vai passar por conta de que tem que comprar esses filhos da puta mesmo, senão não passa. A questão do Bolsonaro ser odiado pela esquerda, porque ele é militar. Primeiramente de tudo, Bolsonaro ele valoriza a época dos militares porque ele defende a classe dele. Então, esse pessoal da esquerda tem um certo rancor dos militares por conta desse período. Isso é notório. Você vê que eles têm raiva, têm ódio. Porque foi uma época que muita gente morreu. Muita gente morreu e, por exemplo, o atentado de Rio Centro foi uma aula radical dos militares que não queria que houvesse que não voltasse a democracia. Isso foi provado. Os caras colocaram a bomba. Não foi pessoal da extrema esquerda. Nesse fato foi provado. Foi gente da aula radical dos militares que colocaram a bomba no Puma. E houve sim, assim, acontece que eu gostei desse documentário, que não foi nem enalteceu e nem meteu lenha, simplesmente narrou os fatos de maneira honesta, criticando os erros do regime militar, colocando as coisas que as coisas não são bem assim que a gente pensava, e a gente tem que pensar que a gente não precisa comemorar porque não foi um mal tipo assim, um mal menor. Porque se algo é mal, para que você vai comemorar o mal? A gente pode ter o 31 de março que nem eu pensava. Então eu até preferi assistir esse documentário para fazer uma opinião mais concreta sobre o fato, que não é para a gente comemorar, mas é que a gente fala, não, vamos ter um pensamento crítico, que era outra época, outro pensamento, as pessoas pensavam diferente de hoje, que houve uma situação geopolítica totalmente diferente, que o mundo vivia uma tensão maior, que até depois a própria esquerda teve sua hegemonia cultural e educacional, e esse povo começou a ter um ambiente acadêmico, a esquerda tem a narrativa desde aquela época dos militares. Os caras devolveram o poder indiretamente, assim, viram, chega, já estava cansando. Numa época, uma hora ou outra, a gente tem que devolver o poder aos civis. E o Brasil teve altos e baixos. A gente tem que entender que era outra situação. Então, houve um protecionismo dos militares. Eles até proibiram, por exemplo, a importação de automóveis. O Brasil só podia ter carro nacional vendido. Se tinha outro modelo importado, era trazido de embaixada, importação independente. Não podia a Ford importar um carro, Volkswagen, tinha que ser todos produzidos. De 74 a 90, não podia ter carro importado. Foi o Collor que liberou. A proibição de carros a diesel, carros de passeio a diesel, também foi na época dos militares. O programa pro álcool foi na época dos militares.
O etanol, hoje temos carro flex, foi um programa para álcool, foi naquela época. A ponte Rio-Niterói, a Itaipu, então a Rondônia, um estado que surgiu naquela época. Assim, integrar para não entregar. O contexto da ocupação de pessoas em Rondônia foi dessa época, remonta a essa época. Tivemos o Teixeirão, o Jorge Teixeira, o governador, o primeiro governador de estado, foi nomeado pelos militares. E ele era um milico? Ele era um ditador? Não. Ele é um cara que é relembrado até hoje pelas pessoas mais antigas do estado. O cara foi nomeado para ser prefeito de Manaus, depois foi nomeado para ser governador do território federal de Rondônia. E foi o primeiro governador do estado de Rondônia. Então ele ficou, juntando os períodos de território e estado, ele ficou 6 anos no poder. Ele morreu e depois morreu em 87. E tem nome, e por ser militar, ele agora, essa comissão da verdade vai renomear lugares. Então a cidade vizinha tem que deixar de ser a Presidente Médici, chamado o quê? Pelagic City, que aqui é a piada do quem é de Presidente Médici é Pelagic. As ruas aqui, 31 de março, tem uma escola em Paraná, a escola estadual 31 de março, tem uma rua 31 de março. E a rua Castelo Branco vai ter que deixar de ser Castelo Branco? Vai falar, não, vamos falar o quê? Vamos renomear as ruas que tem o nome de militares. Tem uma escola no Maranhão e um viaduto que trocaram o nome, porque não pôr. São malditos. Mas era outro contexto. Aí fala, não, mas isso aí era teoria da conspiração, que não ia ter revolução comunista. Claro que ia ter. Eu acho que isso fica bem claro. Só que foi um preço altíssimo. Eu acho que repressão é uma coisa foda. O que eu defendo, não a volta desse tipo de regime. O que a gente fala realmente que ter um regime de ditadura, e a gente vê ditaduras de esquerda. Até hoje Cuba é uma ditadura, Coreia do Norte. Olha só como é a Coreia do Norte. A Venezuela, nosso país vizinho, a desgraça que está virando. A gente condena isso, mas quer um regime militar aos moldes dos anos 60, 70, começo de 80 no Brasil. É impraticável. A política daquela época, nos dias de hoje, ela daria errado. Então, e houve, assim, o próprio regime militar foi muito intervencionista economicamente. Muita coisa deu errado. Muita coisa deu certo, outras deram errado. Mas o Brasil, a lei de reserva de informática. Então, eu acredito que foi muito bom o documentário. O vídeo ficou longo, tá quase o tamanho do filme, porra. Mas é a minha opinião que eu acho que eu estou dando de maneira honesta. Eu não estou enaltecendo nada, não estou defendendo nada, mas estou fazendo até uma análise crítica sobre o fato, entendendo o contexto, o porquê que levou a isso, mas não... foi um horror. Teve o seu lado ruim, teve. Mas temos que entender o contexto da época que levou a isso. A gente tem que entender o porquê das coisas. O problema do brasileiro, o brasileiro não entende o porquê de nada. O brasileiro não tem noção das coisas. Isso é complicado. E pessoal da esquerda, assista a porra do filme. Vocês tomarem conclusão. Forte abraço.